Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, com o episódio número 3 da série da Psicopedagogia em Ação, com a primeira temporada que vai de 0 a 5 anos, que esse é o nosso propósito, trabalharmos com faixa etária, cada ciclo, porque nesse sentido trabalhamos com mais coesão, com mais coerência, é mais específico, certo? Porque aí você tem condição de acompanhar o seu filho nessa faixa etária. Depois a gente vem com a outra faixa etária que se chama segunda infância, de 6 a 10 anos, depois adolescência, depois juventude. Nós vamos até a terceira idade, sim, porque é preciso trazer isso. É preciso trazer esse conhecimento, esse esclarecimento, essa contribuição essa, que a gente traz um pouquinho cada semana, mas tem também a contribuição de profissionais, tá? Junto com essa minha apresentação, a gente vai ter, a fala de psicólogos, e no futuro vamos fazer, um futuro próximo, mês que vem, vamos fazer live, roda de conversa com profissionais, psicopedagogo, psicólogo, psicanalista, professores sim, e mães de crianças com autismo. Que isso é muito importante, termos relatos, depoimentos, mini palestras, roda de conversa, que isso tudo vai engrandecer. Vamos fazer troca de conhecimento, troca de experiência. Isso ajuda a todos. E nós, enquanto profissionais, crescemos com esse pouquinho, cada um, Cada vírgula faz uma palavra, cada palavra forma uma frase, e cada frase faz uma estrofe, e cada estrofe vira uma história. É assim o nosso canal tem esta pretensão, sim. Quando alguém pergunta se eu sou influenciadora, jamais seria. Não veio ao mundo para ser influenciadora de ninguém. Eu quero ser influenciadora de mim mesma, tá? Eu estou aqui na função, prazerosamente, de profissional da educação, que muito me incomoda e sempre me incomodou. Então não é à toa que eu estou no batente há 51 anos, com várias funções. Tá? Várias funções. Então, muito me incomoda de ainda ver a exclusão do pouco caso. Isso me incomoda. Então, enquanto eu puder esclarecer, trazer minha contribuição, mesmo que seja uma contribuição pequena, eu estarei aqui. E até por esse motivo eu peço que vocês encarecidamente compartilhem, deixe seu like, comentário. Entra lá, entra no WhatsApp, pede o link, entra para o grupo, se você for mãe, se você for profissional, entendeu? Entra para o grupo para saber mais, entendeu? Tem gente que nem eu tenho um grupo da terceira idade a partir de 60, eu tenho 3 pessoas de 40 e poucos anos, tá entendendo? Lourdes, posso entrar? Entra! Quer entrar nas 5 séries? Pode entrar! Entendeu? O propósito é o propósito lá é da terceira idade. Mas se de 30 anos quer entrar, entra. Entendeu? O propósito da série Psicopedagogia em Ação, ela é mais longa, são 3 dias, Terça, quarta e quinta. Então cuidamos da dificuldade de aprendizagem, cuidamos do autismo e cuidamos do TDAH. E ainda tem sexta-feira Terapeutas em Foco, que é para levar, conectando conhecimentos, para quem para quem não é, trocando, vai ter assim, lá vai chover o mês que vem, tem trabalho a rodo, tá? Então, continuando aqui, o diagnóstico antes dos 3 anos é o ideal. É precoce? Não é precoce não, tá dentro da hora, tá na hora mesmo, tá? Então, o que a gente deve fazer aqui? Como é feito o diagnóstico na primeira infância? Eu sempre vou falar.
É com o neuropediatra. É o neuropediatra que tem essa competência. Não venha trocar A e B, dizer que tem competência, que não tem não. Porque quando eu pego aqui, quando as pessoas vêm equivocadamente atrás de mim, que vem indicada, né? E às vezes a pessoa não é tão esclarecida do meu domínio. Aí porque se dá comigo, acha que eu sou falante, comunicativa, né? E ela é espetacular. Não sou espetacular nada. Eu só gosto do que faço. Mas eu gosto de seguir a ética. Então dá a César o que de César. Não, você trouxe o laudo do neuropediatra? Se eu não trouxe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer quase nada, vou ganhar teu dinheiro. Então eu não cuido, né? Mãe já procurou o fono? Ah, não, preferi primeiro você. Não, preferiu primeiro eu não. Primeiro a fono, entendeu? A pessoa diz, você devia ganhar esse dinheiro molinho. E a minha consciência e a minha ética fica onde? Não é? Fica onde minha ética? Eu sou ética, eu gosto de ser ética. Porque eu sou ética para mim, não sou ética para o outro, né? Se eu ser influenciadora, jamais seria influenciadora, sabe? Eu nem posso me colocar aqui, porque é que eu acho disso. Nem posso. Minha cabeça é outra, né? Então, avaliação clínica, observação do comportamento e desenvolvimento. Vocês entenderam aí? São 3 segmentos aqui. Avaliação clínica, né? Observação do comportamento e desenvolvimento. Então, tem que ter desenvolvimento. Então, quais são os desafios para diagnosticar cedo? Você vai observar, a creche vai observar, a escola vai observar e você receberá a indicação para procurar o profissional adequado, né? Então, a variabilidade dos sinais, do alerta que a criança passa, diferenças individuais, falta de informação, né? Qual o papel dos profissionais da família no processo do diagnóstico? É simples, entendeu? Qual é o papel? É identificar, é perceber, é clarificar, é indicar, é pedir ajuda e levar para quem de direito. Esse é o papel. Porque a escola está sempre atento a essas questões. Mas a escola não cuida, o papel da escola não é cuidar. O papel da escola é ministrar a área da aprendizagem, é ensinamento nesse sentido, é educação nesse sentido. Mas a criança tem essa condição, aí ela tem que se cuidar lá fora com o neuropediatra, com o psicólogo, com o fono, com o psicopedagogo, para o seu desenvolvimento. Ele só é diferente, mas diferente todos nós somos. Então ele vai crescer, ele vai desenvolver dentro dos limites que a vida lhe impôs. Mas se dentro desses limites os pais não acordarem para esse acompanhamento necessário, que nós chamamos de equipe multidisciplinar, por ser vários profissionais. E não pense vocês, o neuropediatra, uma vez ele mandou direto para mim, não sei porquê, né? E aí eu fiz um baita de um relatório e devolvi a criança para ele de novo. Aí perguntei se ele não detectou que a criança precisava de uma fono antes de mim. Não deve ter gostado de mim não, né? Mas era, entendeu? Porque aí eu não vou cuidar da fala, eu ajudo por eu entender um pouquinho, né? Eu ajudo, é lógico. Quando eu vejo a troca de letras, eu tenho que fazer a criança perceber que ele trocou. Porque se ele não perceber, aí um leigo vai. Faz 10 vezes, você errou. Você trocou o P pelo B. Faz 10 vezes, não adianta. Não adianta. Ele vai fazer 10 vezes errado, porque ele não percebeu. Gente, não é assim. Não é assim. Então, tem que ter experiência, tem que ter know-how para lidar com essas questões e fazer mudanças, né? No encontro passado, né? Foi no outro episódio da outra, do TDAH, eu falei que eu cuidei de uma criança de 11 para 12 anos até os 17 anos, até ele estava fazendo o
pré-vestibular estava estudando comigo, se cuidando comigo. Mas ele tinha uma questão da fono, mas tinha vergonha de ir na fono, ver se pode. Ah, você sabe, você vai cuidar. Aí eu falei, então eu vou cobrar 2 vezes. Eu cuidei realmente, mas não com as mesmas ferramentas da fono. Porque a fono tem uma competência com profundidade. Eu não tenho, né? Tive que estudar muito para poder ajudá-lo, entendeu? E ele com vergonha, saiu da minha mão direto para fazer faculdade, ver se pode, entendeu? E não queria não, eu que despachei, falei, eu estou de saco cheio de você, não quero mais você aqui. Entendeu? Aí ele ficou me agarrando, dizendo que me amava. Eu digo, ih, Jesus, daqui a pouco tem princípio de Édipo aqui comigo, isso não pode, isso é crime, né? Eu cuidar de ser quase vó dele, a avó dele, né? Isso faz tempo, né? Então, os benefícios do diagnóstico precoce são todos, porque se a criança já está na condição do TA, tem as comorbidades, chamado assim, tá? Pela ciência da saúde, são comorbidades pelo lado da saúde. Eu brinco dizendo que são os kits, são os combos, porque tem compulsão, tem transtorno de ansiedade, tem impulsividade, tem TDAH junto. É um kit imenso, são vários kits. E se você não cuidar, vai ficar pior. Esse kit se multiplica de 6 anos em diante, porque ainda vem mais o kit das dificuldades de aprendizagem com isso tudo. Por favor, quem está falando aqui é uma psicopedagoga de 30 anos no batente, mas que eu vim de professora, eu sou professora, né? Então, isso tudo eu detectei dentro de escola grande, escola pequena, escola do município, escola do estado, escola militar. Gente, lidei muito com isso e lidei com o consultório o tempo todo, não façam isso. Então, cuide de seu pequeno. Você não deve nada para a sociedade, é a sociedade que te deve quando exclui, entendeu? É a sociedade que não acolhe, que não tem empatia, que julga porque não está na pele, não é? Então, faça a tua parte pelo teu pequeno, para que ele seja grande amanhã, que ele tem condição de ser grande. Ele só é diferente, é isso que eu digo, ele só é diferente. Então, acesso a terapias, suporte familiar e planejamento educacional. Então vamos lá, vou trabalhar de trás para frente. O planejamento educacional, este que é feito pela escola que eu conheço tanto, né, na condição de diretora e supervisora, que eu fui durante muito tempo, e também de professora. Então, o que acontece com essas crianças, né? O planejamento educacional, quando tem uma criança com essa condição, hoje é lei, tem que ter um mediador. Eu falei isso no encontro passado. A pública coloca, a particular coloca e faz o pai pagar. Ainda tem isso, tá? Tem isso, entendeu? Então, aí depois vem o suporte familiar. Eu digo, olha, criança com dificuldade de aprendizagem, criança com TA, criança com TDAH, se possível, se vocês tiverem condição de tempo e de dinheiro, coloque na natação, tá? Primeira coisa, coloca na natação aí, busca a ajuda das terapias, mas coloca na natação, porque vai ajudar o corpo inteiro, não vai ajudar uma parte, é isso que eu quero dizer. Então vai ajudar a desabrochar a parte motora, a parte cognitiva, entenderam? E vai trazer a socialização, mesmo que eles falam um pouco que eles não têm socialização, a verdade é essa, né? Contato visual não tem, mas vai ter uma hora que ele vai olhar, porque o professor vai dizer, me olha! Aquele sem noção, vai ter as pessoas sem noção, né? Olha no meu olho, e eles olham assim, parece que vão morrer, mas olham, né? Com muita dificuldade. Dói muito quando alguém força que eles façam o contato visual, dói muito para eles, tá? Então, e aqui vem acesso a terapias. Então, terapias é terapia ocupacional, é psicopedagogo, é um monte de coisa.
Não pega eles e bota aí explicadora, não. Faz isso não. Faz isso não. Tá? Faz isso não. Bota na mão de especialistas. Explica o dever de casa a você. Põe explicadora não. Tá bem? Porque a condição requer muita empatia. Muita empatia, muito acolhimento. Para que eles prossigam, se desenvolvam dentro dos limites que a vida lhe impôs. Mas não quer dizer que ele não vai desenvolver, não quer dizer que ele não vai crescer, que vai evoluir, porque vai. Vai sim, com a sua ajuda e com a ajuda dos profissionais. E com uma escola decente. Uma escola decente. Entenderam o meu recado, né? Escola decente. Mitos sobre o diagnóstico precoce e o estigma associado. Estigma é o rótulo, né? Eu falei. O rótulo que põe, o julgamento que põe, a exclusão, né? Então, vocês que são educadores, tem que ter um olhar diferenciado, sim, porque precisa sim. Mesmo tendo mediador, porque o dono da turma é você, porque o professor daquela criança é você. O mediador deve ser um auxiliar do seu serviço e não arcar com a responsabilidade de levar aquele conhecimento. É porque ele é mais lento, ele desenvolve mais vagarosamente, então ele precisa de alguém que dê uma tarefa vagarosamente, uma tarefa de cada vez, enquanto você está lá mandando ver, né? Porque o resto acompanha. E infelizmente você não pode parar. Então você está certa, enquanto professora. Já você, mãe, reserve um tempinho para o dever de casa, que vai ser devagar. Vai ser devagar, mas vai fazer. Tá bem? Você sabe o limite. Quando bate a intolerância, ele levanta, eu não quero fazer nada. Espera, daqui a pouco ele volta, faz de novo. Tá bem? Eu lidei muito até com adolescentes. No ensino médio. Então, esse mito, vai fazer o exame, vai detectar. Não, nós profissionais, a gente faz o diagnóstico, né? A gente segue a ética. Fazer 10 sessões, não precisa. O neurologista, quando ele bate o olho, ele sabe. O professor, ele sabe, se ele estudar um pouquinho, ele sabe, mas ele não pode apontar o dedo. Não pode virar para a mãe, seu filho é TA, não pode não, é proibido, ele não é profissional da área. Entendeu? Eu, por exemplo, eu me nego a falar para a mãe, porque a mãe, quando vem me procurar, eu na condição de psicopedagoga, a mãe já tem que vir com encaminhamento do neuropediatra. Então, eu já devolvi vários, entendeu? Eles devem sair daqui quicando comigo, né? Petulante, me mandou voltar, né? Mas não sabe que eu estou fazendo bem, é uma questão ética. É ele que é o dono da cocada preta, não sou eu. Eu sou a dona do bagaço da laranja, que sobra, que vem cair aqui, né? Que eu tenho que desenvolver a parte cognitiva, né? Funções executivas sou eu que tenho que fazer. Entenderam? Essa parte é minha, é mão na massa, o meu trabalho é mão na massa. Então, mas acontece que as dificuldades de aprendizagem que os TAs têm, né? Déficit de atenção, o foco, que quando foca não quer sair daquilo, fica o tempo todo. É preciso, né? Que alguém interfira, né? Fazendo uma intervenção adequadamente, para que a gente não fique só no vazio, porque eu já falei para vocês no encontro passado, que eu já tive altas frustrações de separar 10 jogos na esperança que aquele personagem, né, gostasse de um que fosse, gostasse de 2 que eu já ia ficar feliz, e de 3 eu ia pular de alegria. E aí, às vezes, cai na frustração, não quer fazer nada, fala assim mesmo para você, não quer fazer nada. Eu digo, então tá, então vamos não fazer nada. Eu brinco assim, né? Aí tem na sala de terapia, né? Geralmente eu atendo no chão.
mas tem sofá. Aí eu digo assim, já que não vamos fazer nada, então senta aí, eu vou sentar contigo. Aí a gente senta. Aí daqui a pouco levanta, sabe? Aí bagunça as coisas assim e não produz nada. Então, gente, é preciso uma equipe. Um santo só não tem resultado, não. Entendeu? Eu ainda conto com muito resultado, que graças a Deus sou muito respeitada pelos pais. Então eu costumo indicar para fono, eu indico para fono o tempo todo. Bateu na minha mão, vai para fono também, né? Mesmo que venha com laudo do neuropediatra, eu digo, eu quero a fono também, porque a fono faz parte do meu trabalho, não é? Aí eu quero a fono. Mas aí o doutor não indicou. Eu digo, mas eu estou indicando, eu entendo da coisa, né? Vem para cá com dislalia, com dislexia, com descalculia, tudo ia. E aí? Eu tenho que dar conta disso, eu entendo, mas eu não tenho fundamentação. É preciso profissional mesmo, né? E aí as pessoas não querem entender. Por eu ser esclarecido um tiquinho assim, querem que eu cuide de um ticão. Não tenho essa competência. Eu ajudo, mas não é minha função, não, né? Então, aqui do TA, nós estamos para ter 2 mini palestras com 2 psicólogos, tá? 2 psicólogas. Então, nós vamos ter, tá? 2 mini palestras sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam com muita dificuldade de dar depoimento para mim, da palestra, sabe por quê? Eu criei isso, isso existe, né? De você falar por faixa etária. Então a primeira infância é de 0 a 5 anos, que tem muita gente que nem sabe o que quer dizer primeira infância. A primeira infância é só de 0 a 5, aí tem a segunda infância, de 6 a 10 anos, entendeu? Então, é preciso, porque imagina se eu tivesse numa linguagem aqui, falando de criança de 7 anos, que está no 2º ano. Não posso falar isso, porque no 2º ano ele já está lá, com um balaio cheio do kit de dificuldades de aprendizagem, por essas questões que não foram trabalhadas. Vocês entenderam? Então, lá eu vou falar de outras questões. Vou falar como deve fazer, como deve orientar, certo? São outras questões, então não pode ser misturada. Aqui a gente está falando de criança que não é alfabetizada ainda, a gente está falando aqui de criança com idade de estar na creche, de criança de estar na idade do maternal, de criança de estar, que a gente chama assim, pré-1, pré-2, pré-3, como quiserem chamar. Vocês entenderam? Então, é uma linguagem de 0 a 5. Então, é preciso. Hoje mesmo, uma das pessoas que vai dar a palestra, eu mandei os tópicos que eu precisava. E a pessoa colocou assim para mim, mas eu posso falar isso? Aí gravou um áudio para mim, eu digo, não. E cortei, né? Lamentei, a pessoa está me prestando um favor, né? E eu cortei, eu falei, não, essa fala aí eu domino, eu vou falar, eu quero mais específico. E você tem que ser específica, de 0 a 5. Eu falei, você me trouxe uma linguagem que eu só vou usar na 2ª infância. E a pessoa ficou assim, né? Eu falei, caraca, eu cortei o barato da outra. Mas eu preciso cortar. Até eu fico em dificuldade, porque eu só posso falar de 0 a 5. Então eu trago alguns causos, né? Que às vezes sai fora, mas eu estou dizendo, estou alertando. O que eu falo aqui são casos verdadeiros. Eu brinco muito, né? Mas são casos verdadeiros, que a gente tem que levar a sério, porque se não levar a sério de 0 a 5 anos, vai doer na pele, vai doer na alma, vai doer no coração, entendeu? Porque de 6 a 10 anos é onde se concentra maior, sabe? Esses kits de aprendizagem. Luz, mas só porque é TA. Não, filhinha. O kit, a dificuldade de aprendizagem, ela se concentra justamente aí, de 6 a 10 anos. É por isso que eu estou protegendo aqui. Eu protejo o TA, eu protejo o TDAH, eu protejo o DA. Para quando chegar lá na frente, sofrer menos. Vocês entenderam? E vocês também vão sofrer se vocês não cuidarem. Fica sabendo, tá? Vocês vão sofrer também, hein?
Não é só psicopedagoga e a escola, não. Vocês, principalmente vocês. Então, acorda, faz isso. Busca, né, esse diagnóstico antes dos 3 anos, sim. Busca os profissionais, não pode pagar, busca o órgão público. Não é tão bom, não, mas quebra o galho. Não é por causa dos profissionais, não. É justamente pelo sistema, né? Imagina, um psicólogo atender 15 minutos, um fono atender 15 minutos, porque é assim, ó. E não dou conta, Eu conheço profissionais divinos, maravilhosos. Mas a criança com uma dificuldade acirrada, né, da parte oral, da fala, da comunicação, ela precisa, assim, de 20, de 30 minutos, né, de exercícios. As fonoaudiólogas trabalham com espelho, trabalham com pires, trabalham com exercício que lambe, tem que botar a língua aqui para fora toda, para poder trabalhar prolação, dicção, uma série de coisas. Nós trabalhamos vocabulário, psicopedagogo, entendeu? E a gente ajuda, mas é muito trabalho. Então, ali, para 15 minutos, eu tenho amigas que trabalham no sistema, elas ficam até doentes, né? Porque não dá conta, né? Entenderam? Então, se puderem, busca ajuda, né? Aqui eu queria muito que um político fizesse um convênio aqui para que atender de graça, entendeu? Eles pagassem, né? Tinha que pagar a equipe que trabalha aqui, lógico. Eu não tenho dinheiro para pagar, não, né? Botasse. Aí eu enchia de crianças aqui. Todas as dificuldades, pode vir, porque a gente não sabe, a gente procura saber, né? E aí eu botaria meia hora para cada criança, que é suficiente. O TA não aguenta meia hora não, tá, gente? Isso que eu ia falar. O TA depende do nível de foco dele. Vai ter dia que ele vai ficar 1 hora, uma atividade só. E às vezes quer ficar mais tempo, certo? Agora, nessa faixa etária aqui, não fica não, tá? Essa faixa etária aqui que eu tô falando, não fica meia hora não. Não fica não, tá? Eu lidei com gente de outras faixas etárias mais, 15 minutos, me dava um trabalho para ficar 15 minutos. Entendeu? Então, continuando aqui. Então, quais são os principais desafios para o diagnóstico antes dos 3 anos? Não tem desafio, tem que procurar os profissionais, né? Que até fala delas aqui, não é minha, mas eu trouxe para eu também abrilhantar aqui um pouquinho, né? Como os pais podem colaborar para um diagnóstico mais rápido e assertivo? Na observação. Se a escola está observando, faça a sua parte, porque você pode fazer o melhor tipo de observação, é seu, porque você vira à noite, você sabe do sono, você sabe da capacidade, da habilidade, você sabe do que eles podem e não podem, sabe? A escola só fica ali 4 horas, só fica o resto do tempo. Vocês entenderam? Então, que impactos o diagnóstico precoce traz para o desenvolvimento da criança? Impacto da ordem boa, porque vai se desenvolver. Tem aquela condição? Tem. Mas ali tem inteligência também. Então, vamos trabalhar o outro lado. Tem as dificuldades? Tem. Mas nós vamos trabalhar. Mas vai acompanhar igual aquele coelho? Não vai não. Vai ser igual a tartaruga. E qual é o problema? Tartaruga é minha, não é sua. Você entendeu? Mas vai chegar no mesmo lugar? Vai. Só que vai demorar mais um pouquinho. A menos que tenha aquela condição, porque são 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, né? Já falei aqui que eu tenho amigos, psicólogos, com filho de 35 anos, não verbal, não fala nada, não produz nada, é um homem, né? Tem outros, tem avós, tem colegas avós também, educadoras, que tem neto assim, de 14 anos, mas é esperto, já está com 15, é esperto, estuda, faz tudo, mas tem as dificuldades, né? Dentro do espectro
autista, ele tem as dificuldades dele. É percebível? É percebível. Mas aí você tem que dar orientação. Quando chega na adolescência é muito perigoso, é muito perigoso. Não tem malícia. Se for agredido, não reage. Tem uma série de coisas. É muito perigoso quando chega na adolescência. Porque aí os colegas, né, de acordo com a escola, os colegas discriminam, maltratam, criam chacota. A gente tem que ter muito cuidado. Se não for uma escola acolhedora, isso tudo acontece de montão, tá? Acontece mesmo. Experiência vivida por mim, né? Então esse impacto aqui sobre o desenvolvimento é um impacto para o bem, que a criança sai daquela mesmice e começa a produzir, embora devagar, e daí é devagar, mas é o tempo dele, só isso, é o tempo dele, né? Então, gente, esse diagnóstico, né, é o começo de um cuidado contínuo. O diagnóstico é só o início de uma caminhada, porque a caminhada será enquanto ele existir ou ela existir. Enquanto o indivíduo, né, com essa condição existir, essa caminhada vai perdurar. Então, cabe a nós profissionais e a você que é pai, que é mãe, dar as mãos e caminhar junto com ele, para que ele possa prosseguir, tá? Então, como vai ter as mini palestras, né? Eu vou parar por aqui porque eu tenho que economizar o tempo para deixar para as colegas. Olha, gratidão. Por favor, compartilhe, comente, entra no link, pede o link para entrar no grupo, chama suas colegas mesmo que não tenha filho. Ai, não sou da educação, eu não sou especialista, eu não sou mãe. Mas devia saber para não excluir ninguém, para ensinar teu filho, ter empatia. Entendeu? Entendeu o recado? Então daqui para frente eu vou dar um monte de recado assim. Não gostou não? É para não gostar mesmo. É para não gostar. Porque se o mundo continua assim, excludente, é porque você faz parte dessa exclusão. Eu não faço não, tá? Eu não faço não. Eu escolhi ser educadora. Entendeu? Então eu sou do lado do bem. Acolhedora, empatia, cuidadora. Porque minha profissão é psicopedagoga, mas é uma cuidadora das dificuldades que são sinalizadas e encaminhadas. Então, olha, compartilha, traz gente para esse canal crescer. E gratidão por hoje. Até a próxima. E na próxima nós temos o quê? Vou deixar vocês com água na boca. Níveis de suporte na primeira infância. Ai, vai pensando o que é isso, tá? Até a próxima. Boa tarde, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga jurídica, trabalhei em presídio durante 33 anos, estou aposentada há 1 ano. Antes de me trabalhar em unidade prisional, eu fui terapeuta de crianças autistas. Trabalhei numa fundação em Cotia, sendo terapeuta de convivência de 15 crianças. No primeiro dia que eu cheguei nessa fundação, eu me recusei a trabalhar de luvas. A terapeuta que trabalhava, que dava assistência a uma classe, ela usava luvas. E eu falei assim, não, eu não vou me recusar. Essa criança precisa se adaptar a mim, e não eu a ela. Eu acho que tudo é uma questão de moldar, né? Elas chegavam de micro-ônibus e desciam, tiravam as marmitinhas da bolsa e colocavam no lugar para as marmitas. Um dia, essa marmita, uma delas caiu, né? E esse menino voou assim, foi voar, ficou bravo e tal. Eu falei assim, não, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos comer lá no jardim,
onde cada um vai dar um pouco, nós vamos trocar as comidas, vamos fazer um piquenique. Isso foi feito. Nós tínhamos atividades pedagógicas, onde nós ensinávamos muitas coisas àquelas crianças. Ensinávamos a almoçar com garfo, elas tomavam banho, né? Elas tinham um professor de educação física, nós tínhamos uma horta, onde a gente cuidava de uma horta, e tínhamos um cachorro, boxer, chamado Tabaco, que foi escolhido a dedo para ficar conosco. Eu acho que quem trabalha com crianças, eu diria, especiais, né? Deficientes, né? Especiais, eu não sei qual é o termo adequado. Eu acho que a pessoa precisa ter muito amor no coração, precisa ter paciência e precisa ter sabedoria de administrar as coisas que acontecem, né? Foram 2 anos de muita gratidão, eu tenho muita gratidão a tudo que eu fiz. E é engraçado que logo que eu saí de lá, eu engravidei da minha filha Carolina. E eu me perguntava, por que será que Deus me colocou neste caminho, né? Mas graças a Deus, enfim, minha filha está dentro dos padrões, está bem, Carolina tem 34 anos. E assim, eu acho que as pessoas são escolhidas também, né? Muitas mães foram escolhidas. Eu não sei se eu falei, eu tive um aluno, eu tinha uma mãe que me dava carona, e essa mãe, ela tinha 2 filhos autistas puros, o Fábio e o Anjo, e ela tinha um bebezinho, ela falava assim, ai, ele é tão bonzinho, ele acorda às 2 horas da tarde. Gente, quem ama, educa, e quem ama, criança precisa de estímulos. Precisa escutar música, precisa sair, ver gente, precisa ter interação. Então, precisamos hoje tomar muito cuidado com como essas crianças estão sendo cuidadas, né? Não só as crianças que precisam de um atendimento especial, mas de todas as crianças. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês não gostaram, reclame com a Lourdes, porque a Lourdes que me incumbiu de falar com vocês. Muito obrigada e boa tarde.